te ajudar aí, ó. Você vai em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. No capítulo 3, eu estarei lendo os versos 21 a 23. E diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Vamos repetir o verso 21 todos juntos, amados? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Feche os seus olhos. Ó meu Senhor, nós amamos a Tua palavra, Pai. Nós cremos que o Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra. Cremos que apesar de tão pequenos, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos comprou, Pai. O Senhor nos lavou de todos os pecados e transgressões e iniquidades com o sangue do Cordeiro. E o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor, porque tem um propósito grandioso nas nossas vidas, Pai. E no tempo que ainda nos resta na face desta terra, Senhor, mesmo tendo sido lavados, mesmo tendo sido santificados para a glória do Teu nome, nós nos encontramos ainda rodeados pelas circunstâncias desse mundo, Pai. Mas nessa noite, que o Teu Santo Espírito nos abra o entendimento e que possamos alimentar o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração com aquilo que pode nos dar esperança, Pai. Ah, meu Senhor, abra os céus sobre esse lugar. Abra, Senhor, as nossas mentes e corações, que o fluir da Tua palavra não encontre empecilho algum, Senhor, mas que em o nome de Jesus, todo sofisma seja lançado por terra, todo bloqueio espiritual, Senhor, toda estratégia do inimigo está agora lançada por terra, e declaro sem valor no poderoso nome de Jesus. Que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é uma espada cortante, Pai, a Tua palavra adentre os nossos corações, e tudo aquilo que não for do Teu agrado, seja lançado fora para a glória do Teu nome. Mas, Senhor, que saiamos daqui alimentados pelo pão da vida, pela água da vida, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, o tema da nossa reflexão é alimentando o coração em dias difíceis. Esse versículo é célebre na palavra do Senhor, e inclusive, creio que temos uma canção, né? Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Podemos cantá-la ao final, é maravilhoso esse texto. Mas é interessante que uma palavra tão bonita desta, quero trazer à memória o que me dá esperança, as misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã, está proferida no livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias. Aqui quem escreve o livro é Jeremias, um profeta levantado por Deus em Judá, na tribo do sul. O ano da escrita é aproximadamente 586. Jeremias vivenciou o momento da queda de Judá para a Babilônia, e possivelmente um momento posterior. Quando nós começamos, por exemplo, a ler o capítulo 3, olha comigo o que diz Jeremias: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. De veras, ele volveu contra mim a mão, e de contínuo, todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno
e de dor, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Palavras nesse contexto é a tônica de Lamentações, por isso o nome Lamentações, é uma lamentação. E é interessante que, quando Jeremias, no verso 21, diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Alguns estudiosos dizem que Jeremias estava assentado no que sobrou dos degraus da ruína do templo, aquele templo suntuoso que Salomão havia edificado, aquele templo que Deus havia dado a planta a Davi, e deu a honra a seu filho Salomão, e Salomão, com a ajuda do rei Hirão, constituiu aquele templo, uma formosura, uma maravilha de seu templo. É interessante, queridos, que o contexto desse texto é que o povo de Judá deixou subir a sua cabeça a sua posição de escolhido, de eleito de Deus. O povo de Judá entendia que, como havia promessas a respeito dele, Deus disse a Davi: jamais faltará quem se assente no teu trono, na tua posteridade. Havia milhares de promessas de Deus dadas àquele povo, ao povo de Judá, e o povo de Judá sabia que era um povo escolhido, um povo especial, e aquilo subiu a cabeça do povo, e o povo despreocupou-se em andar em honra, em dignidade, em andar pautado pela palavra do Senhor. E a apostasia tomou conta daquele povo, e o desleixo espiritual tomou conta daquele povo. E a adoração a ídolos tomou conta daquele povo, e a prostituição tomou conta daquele povo. E sabe, quando a gente olha para as circunstâncias que permeiam a igreja do Senhor Jesus na face da terra, pelo menos a igreja física, nós nos perguntamos muita coisa, porque parece que os anos, os tempos, as eras vão passando, e parece que o povo escolhido de Deus, que somos nós, a igreja do Deus vivo que somos nós, pelo menos a igreja física, vai se embebedando com os costumes desse mundo. E nós, às vezes, somos lembrados, somos levados a pensar: bom, nós somos o povo escolhido, eu sou o povo escolhido. Mas é interessante que aquele povo vivenciou uma grande e terrível queda sobre o império babilônico, sobre Nabucodonosor. Os caldeus, o exército caldeu adentrou a grande cidade de Jerusalém e destruiu tudo. Queimou todas as casas, derribou todos os edifícios, pôs abaixo os muros de fortificação de Jerusalém e destruiu todo o templo do Senhor. A palavra diz que eles vilipendiaram os utensílios de bronze, eles roubaram, levaram para si aqueles utensílios preparados para a glória de Deus. É interessante um detalhe: as colunas do propiciatório, que eram de bronze, eles derrubaram, cortaram, e diz a palavra de Deus, porque ela vai dando valor e peso para aquilo que foi roubado. Mas as colunas que Salomão havia edificado, a palavra diz que não havia como medir, porque não tinha balança com capacidade suficiente para medir tamanha a suntuosidade e a grandiosidade. Então, Jeremias está assentado nos degraus da ruína do templo, da ruína da cidade, da ruína de Jerusalém. As casas haviam sido queimadas, os edifícios derribados, os muros fendidos, o povo havia sido levado cativo, o rei tinha tido os olhos perfurados, os filhos da realeza haviam sido mortos à espada diante do rei, as pessoas haviam sido levadas, transportadas como escravos para a Babilônia, haviam ficado para trás apenas os idosos, os doentes, e pessoas que eles entendiam que não serviam nem para escravos. A cidade estava em ruína. É nesse contexto, no ano de 586, aproximadamente, que o profeta Jeremias senta-se naqueles degraus e diz: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma pandemia mundial. O mundo está, parece que colapsando, as pessoas estão numa situação difícil, as economias do mundo estão tendo problemas, os resultados disso ainda não podem ser medidos. A gente olha, por exemplo, para o nosso país, né? E aí agora, não se passou nem um ano ainda, nós ainda estamos alguns meses depois da pandemia, a gente já começa a ver o motivo pelo qual os nossos líderes do judiciário, os nossos políticos, os nossos representantes estavam tão ávidos para promover aquilo que muitos de nós entendemos como descaminho, discórdia, os bilhões. Você sabia que aproximadamente 20 bilhões de reais foram gastos sem licitação para a Copa do Mundo? Que nós vimos aí qual é o resultado com o nosso antigo governador? Sabe quanto foi gasto já no Brasil sem licitação por causa da pandemia? 400 bilhões. E você acredita realmente que os nossos governantes estão preocupados com as nossas vidas? Eu não canso de me lembrar que o decreto estadual flexibilizando a quarentena foi no dia 1º de junho, no Diário Oficial, e no dia 5 de junho. Se você pegar a média de mortes de 5 de junho ao final do mês, e pegar as médias pregressas, e pegar as médias posteriores, você vai ver que depois que flexibilizou-se no momento onde os índices estavam em pico de morte. Muita gente inocente achando que o propósito é salvar vidas. Será? Nós nos sentimos, nessa pandemia, meio que com mãos amarradas. Nós olhamos para a política e nos sentimos como abandonados. Nós olhamos para a saúde e nos sentimos amedrontados. Nós olhamos para a justiça e nos sentimos atemorizados. Sabe, queridos, quando isso tudo vem à tona em nossas vidas, nós precisamos nos dobrar à palavra do Senhor e nos lembrar que, como filhos do Deus Altíssimo, nós precisamos alimentar o nosso coração com aquilo que nos pode dar esperança. E não é a segurança pública, não é a saúde pública, não é a política que nos deveria representar, ou a justiça que nos deveria proteger, que vai conseguir realmente nos dar esperança. Quando nós nos sentimos desesperançosos, quando nós nos sentimos meio que à deriva, quando nós olhamos para um lado e vemos corrupção, quando nós olhamos para o outro lado e vemos desmando, quando nós olhamos para o outro lado e vemos a ganância, quando nós olhamos para o outro lado e vemos a insegurança, a violência, às vezes nós tendemos a nos desesperar. E se você olhar para as circunstâncias e através das circunstâncias querer encontrar um porto seguro, realmente nós vamos nos desesperar, sim. Mas sabe, queridos, assentado numa ruína de um templo, assentado em um degrau de ruína de templo, Jeremias tem uma direção do Espírito Santo e diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu quero te perguntar, o que será que pode te dar esperança? Nós estamos aí, no momento da pré-campanha. Então temos aí pré-candidatos. E eu não sou apolítico não, tá? Eu até gosto muito de política. Mas como pastor de um rebanho que pertence a Cristo, eu preciso te lembrar que a solução para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, não está na mão da política. Está na mão do Senhor. E quando você entende isso,
a princípio parece bom, mas de tabela, vem consigo a responsabilidade de cada um de nós. De sermos o quê? Porta-vozes desta verdadeira esperança que deve alimentar o nosso coração. O que vai acontecer na política na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, eu não sei, mas eu quero te dizer, eu não acredito que o novo pleito mudará a história da nossa nação. Porque a história da nossa nação está na mão do Todo-Poderoso. E Ele espera que nós, os seus representantes aqui na face dessa terra, nós sejamos o meio pelo qual essa luz de Cristo, esta esperança viva, raie onde quer que estejamos. É triste dizer que dos estados, o Rio de Janeiro é o que mais se desenvolve, pelo menos nominalmente, no crescimento evangélico, mas a corrupção só prospera, a violência só cresce, os desmandos se repetem. Então, qual é a relevância do povo de Deus nesse estado, nessa nação? Às vezes, nós, o povo de Deus, estamos na expectativa de uma mudança no judiciário, né? Nós presbiterianos, então, hein? Já que o presidente falou de terrivelmente evangélico, eu estou achando que vai entrar lá o pastor presbiteriano. Que alegria! Olha, meu irmão, ele não vai resolver nada. Porque quem vai resolver a questão da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa vida, é o poder do Senhor Jesus. E Ele deseja fazer isso através de cada um de nós. E quando nós olhamos para as circunstâncias e nos desanimamos, precisamos trazer à memória o que nos dá esperança, porque o profeta olhava para um lado, via o muro ruído de Jerusalém, olhava por outro, via as casas destruídas, via o povo segregado, olhava para o templo, via apenas destruição, mas o Espírito toca e ele diz: eu preciso alimentar o meu coração, eu preciso alimentar a minha mente, a minha alma, o meu espírito, com aquilo que me pode trazer esperança. E é interessante que a gente consegue fazer isso quando a gente olha para nós e vê na nossa vida o cuidado de Deus. Olha para a sua vida, olha para trás e começa a perceber e começa a meditar sobre o cuidado de Deus, sobre quantas vezes Deus já interviu na sua vida, sobre quantas vezes o Senhor já estendeu a sua mão forte, te livrou e te abençoou e abriu uma porta. Sabe qual é o nosso problema? É que quando o irmão pisa no nosso dedo mindinho, nós carregamos aquilo a vida inteira. Mas os bens que o Senhor nos dá, as portas que Ele abre, a mão poderosa que Ele estende a nosso favor, passa desapercebido. Na hora é muito bom, mas uma semana depois a gente já esqueceu. E o salmista diz: ensina-me a contar os dias para que eu encontre coração sábio. Então é preciso que nós olhemos e vejamos aquilo que Deus tem feito a nosso respeito. E sabe, queridos, a meu respeito Deus tem feito tantas coisas que quando eu paro para contemplar, eu me sinto até mal, porque eu devia ser mais grato a Deus. E sabe, quando você vive resmungando, quando você se encontra, quando você olha para o espelho da vida, e ao invés de ver uma pessoa grata, você vê alguém resmungão, você vê alguém insolente, você vê alguém que olha para a vida com olhos escuros. Sabe quem é você? Você é alguém que não reconhece aquilo que Deus tem feito na sua vida. E nós precisamos então olhar para trás e começar a ver. Sabe, queridos, eu podia contar tantas coisas, né? Eu, na minha primeira infância, fui levado a um hospital de muito contexto em Minas Gerais e por uma junta de médicos que me analisaram, o diagnóstico foi extração ocular. Minha mãe ficou desesperada e falou: olha, vamos ter que arrancar o olho desse menino, porque senão isso pode trazer outras consequências e vamos marcar aqui então para tantos dias para frente. Minha mãe sai rápido dali comigo nos braços chorando, entra numa igreja e faz um voto ao Senhor: Senhor, se o Senhor abençoar esse menino, ele não perder os olhos, eu vou fazer tudo para criá-lo para ser um ministro da tua palavra. Instruído pelo pastor que a recebeu, na figura de Ana, mãe do profeta. 20 anos depois, sem nunca ter me contado, eu chego para minha mãe e digo a ela que me rendi ao chamado irresistível do ministério.
E ela, em lágrimas, me conta essa história, e aquilo foi tão bom, porque eu me senti escolhido para esse propósito. E aquela experiência foi o combustível que me deu forças para romper as terríveis barreiras que viriam. E depois daquela decisão que foi maravilhosa, tantos gigantes, tantas barreiras, mas cada uma delas eu vencia, porque estava o meu coração alimentado com algo que me dava uma esperança inabalável. O meu seminário levou 3 anos para ser aceito pelo presbitério, quase não tive o direito de ser examinado, mas sabe, eu me lembrava, há uma promessa, minha mãe me consagrou, eu ainda tenho 2 olhos, se Deus fez isso, Deus vai concluir essa obra. Então, quando você olha para a sua vida e você enxerga lá atrás algo que Deus fez a você, sabe, é só juntar os pontos, somar, 1 mais 1 são 2. Quando Dona Maria sofreu, se não me falha a memória, 2 AVC, e não partiu, eu fui visitá-la, e ela disse assim, pastor, olha, eu projetando aquela viagem, ela foi à Europa, eu disse a ela, minha irmã, Deus ama muito a senhora, pode ter certeza, a senhora vai fazer essa viagem, viu? Porque se Deus não chamou a senhora para si, é porque Ele tem coisas ainda para fazer na sua vida. E aí aquilo deu uma tranquilidade ao coração dela, porque, bom, minha vida está na mão de Deus. Era para eu ter morrido. Os médicos diziam que o certo era eu ter partido. Eu não parti, Deus tem algo ainda. Então, quando a gente começa a olhar para aquilo que Deus já fez, sabe, queridos, e eu acho que quando o profeta Jeremias, naquela escadaria, dizia, eu quero trazer à memória o que me traz esperança, talvez ele colocou os seus olhos em Deus libertando com mão poderosa o povo do Egito, enviando aquelas pragas, destronando o faraó, humilhando o faraó. Talvez Jeremias estivesse contemplando o mar se abrindo e o povo passando a pé enxuto. Talvez ele estivesse se lembrando do maná que alimentou o povo por 40 anos. E ele deve ter olhado para as ruínas, olhado para os muros fendidos, olhado para o povo escravizado e se lembrado que Deus alimentou aquele povo por 40 anos. E ele deve ter pensado consigo, se Deus alimentou esse povo por 40 anos, se Deus libertou esse povo do Egito, se Deus abriu o mar para esse povo passar, Deus tem uma promessa para esse povo. Então, quando você olha para trás e vê o que Deus já fez na sua vida, o seu coração vai sendo alimentado da esperança, que é o combustível que vai te dar vitória. Porque você pode olhar para um lado e não ver muita esperança, olha para o outro e não vê muita esperança, olha para o outro e não enxerga nada. Mas quando você olha para aquilo que Deus tem feito na sua vida, o seu coração é alimentado de esperança. Caminhada pastoral, amados, eu tive tantas experiências na caminhada pastoral, tive tantas experiências. Eu tive uma experiência muito bonita quando vim para cá, porque eu e a Jéssica oramos a Deus por 3 meses, e minha oração antes de vir para a igreja presbiteriana em Teresópolis foi assim, Senhor, não pode ser da tua vontade, Senhor. Deus é testemunha. Às vezes a gente quer muito uma coisa, e fala, Senhor, confirma a tua vontade. Não é assim que a gente ora? Senhor, confirma a tua vontade. Mas a nossa oração era, Senhor, não pode ser da tua vontade. Mas por quê? O pastor não queria vir? Olha, amados, eu sou dessa igreja, eu amo os irmãos. Mas é porque Deus, depois de muito tempo, estava fazendo umas coisas tão especiais lá na igreja que nós estávamos, que eu entendi assim com a minha mente. Deus está abrindo essas portas, fazendo essas coisas, então não é para eu ir. Se eu for, é por vontade humana. E por vontade humana eu vou quebrar a cara, porque eu estou vendo Deus agir aqui. Aí um dia um pregador que eu havia convidado daqui de Teresópolis, ele pregando, ele vira para trás no meio do culto e diz assim, meu servo, o Senhor manda te dizer que põe na tua mão um novo rebanho, é tempo de mudança na sua vida. E não tinha nada a ver com a história e continuou pregando. E eu me envergonhei porque eu falei assim, gente, final do culto, os presbíteros, nós vamos nos reunir, os presbíteros vão me dar um sabão. Como assim, pastor? Tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe, que eu não tinha dito para ninguém? Final do culto, a primeira irmã que sentava no banco era a Rosana, teve aqui semana passada. E eu disse assim, minha irmã, vem aqui. Ela veio para mim e disse assim, pastor, aquela hora que ele virou para trás, ele falou o quê? Eu falei, você não ouviu? Ele falou, não. A outra do lado falou, não ouvi. Eu
Falei, minha irmã, se você não ouviu, não era para ouvir, viu? Isso é mistério de Deus. E ela que estava tão curiosa, ela é curiosa, viu? Ela que estava tão curiosa, não ouviu, eu falei, não era para ouvir. Aquilo foi tão gostoso, eu sei que para os irmãos pode parecer uma coisa pequena, simples, mas para quem vive a situação, sabe uma coisa? Gente, Deus que criou os céus e a terra, Deus que mede as águas do universo na concha de sua mão, Deus que mede o universo a palmos, Deus teve o cuidado de mandar um instrumento dele, me dar uma palavra, falar comigo. Sabe, querido, aí, sabe qual a sensação? A sensação é que você está se alimentando de uma esperança. E o que é uma esperança? É uma expectativa real. E qual era a minha expectativa quando eu vim para cá? Quando eu vim para cá, a expectativa é que Deus estava no controle. É uma coisa assim tão maravilhosa, sabe, queridos? Quando você vê Deus cuidando de você, um dia eu estou descendo, e eu pastoreei a igreja de Magé por 6 anos, eu gosto de dizer isso para dar exemplo, viu, querido? 6 anos eu cheguei atrasado, morando em Teresópolis, cheguei atrasado 4 vezes. Cada uma tem uma explicação. Acidente, menino passando mal, fazendo vômito, pneu furou, coisas que fugiram à minha autoridade. Mas teve uma delas, que então eu sou pontual, aquilo me irou. Nós saímos de casa, tudo certo, tinha um checklist a conferir, né? E serra abaixo, serra acima, eram 5 ou 6 vezes Magé Teresópolis por semana, e tal. Quando a gente chega no Soberbo, descendo ali, a gente já tinha passado o trevo, descendo, amor, cadê a chave de casa? A Jéssica não pegou a chave de casa. Olha, mas me subiu uma ira. Imagina um cara irado. Olha, só que o seguinte, quando eu fico muito irado, eu não falo nada, viu? Eu fico na minha, mas eu estava irado. Se pusesse um alfinete assim, eu acho que eu explodia. Meu Deus. Voltei, não falei nada, porque se eu falo alguma coisa, eu não podia nem pregar de noite, né? E peguei e tal, mas com a ira, a Jéssica ficou até com medo, eu acho, aquele dia, viu? Peguei a chave e falei, meu Deus do céu. Ainda falei, reclamei com Deus, falei, pô, ainda joga na... Já viu que a gente, homem, gosta de culpar todo mundo, né? A gente culpa até Deus. Falei, sim, homem, como é que Deus deixou esquecer disso? Chegamos em casa, em Magé, porque eu tinha que ir na minha casa antes de ir para o culto, e os vizinhos apavorados, tinha caído um balão, mas aqueles balões de verdade mesmo. E eu não sei se você sabe, mas baloeira é gente meio complicada, viu? Eles vão armados de pistola, tem gente que vai armado até de armas mais robustas. E não vão 1 ou 2, não, vão 50, vão 100, vão 150, vão 200 cabeças. Porque aquilo dali é como um troféu para eles. E os vizinhos todos pasmos. O que aconteceu? Não, invadiram a minha casa, mas quem invadiu? Uns 30, uns 10, uns 15, uns 20. Quando eu entro na minha porta, eu olho no meu quintal, não tinha um mundo lá, ó, um balão. Aquela armação de madeira fininha e levinha, olha, aquilo devia ser uma estrutura, sei lá, de uns 4 metros quadrados, um balão. Se tivesse voando, a gente entrava nele e ia embora. Um balão. E o meu vizinho me disse, entraram na sua casa, fizeram um pandemônio, invadiram minha casa, entraram pelos fundos, saiu pela casa, minha esposa está passando mal. Naquela hora, Deus falou, você precisa ter mais sabedoria espiritual. Eu livrei você da morte. Eu estava armado. Possivelmente eu ia reagir, querido. Se entrar lá em casa, meu querido. Lembra da gíria, né? Chora a mãe do outro. É assim que funciona. É legítima defesa, né? É lei, né? Já que eu falo tanto de lei, o uso necessário da força para reprimir injusta agressão. Artigo 244 do Código de Processo Penal. Totalmente amparado, viu? Meus irmãos, mas não adianta homem valente com 10, com 12, com 50, com 100, com 200. Sabe o que adianta? Unção do Senhor Jesus. Deus livrou a minha vida da morte, para mim foi muito claro, Deus livrou a minha família. E aí quando a ficha caiu, mas sabe aquela ira, se tornou em vergonha.
Sabe, aquele furor se tornou em contrição, e eu me sentindo pequeno, mediante um amor grandioso de Deus, pela minha família, pela minha vida. E aquilo em Magé, que havia uma periculosidade grandiosa por onde transitávamos, inclusive nas redondezas da igreja, aquilo foi um combustível tão grande para mim, que eu andava, querido, mas olha, tranquilo, eu ia fazer visitas em lugares perigosos. Um dia eu vou fazer visita, meu carro tem isso filme, o cara me cercou assim, eu abri a porta, olha, com disposição, peguei minha Bíblia e falei: meu irmão, eu sou pastor. O cara abaixou a cabeça e disse assim: pastor, me desculpe. Era o irmão, era o filho de uma vizinha, era o filho de uma irmã da nossa igreja. Eu não sabia. O cara era envolvido, mas já tinha ouvido falar de mim. Abaixou a cabeça, pediu desculpa e foi embora. Aí você diz assim: mas por quê? Porque tem uma promessa. Porque a promessa do Senhor é um alimento, é um combustível para o nosso coração. Então, quando a gente tiver, sabe, nos apiedando de nós mesmos, nos sentindo como derrotados, coitadinhos, olhemos para trás. Quando nós visualizarmos as dificuldades que nos rodeiam e nós nos sentirmos sem chão, sem rumo, sem direção, olha para trás e vê tudo que Deus já fez na sua vida, porque isso vai trazer esperança no teu coração. Se Deus já fez tantas coisas, eu vou parar de falar aqui, tinha até mais uma ou duas aqui anotadas, mas eu vou parar de falar nisso, porque senão daqui a pouco eu não estou pregando, eu estou só contando experiência para os irmãos, mas tem muita coisa. E você diz assim: o pastor é abençoado. Não, querido, nós todos somos abençoados. E se você não está lembrando de nada aí que Deus fez por você, pede misericórdia, viu? Que é o inimigo que está cegando a sua mente, porque Ele não fez só por mim não, Ele faz por todos nós. E ao invés de olharmos para as dificuldades, ao invés de olharmos para os desafios, nós precisamos alimentar o nosso coração com aquilo que nos traz esperança. E eu fico imaginando uma coisa muito interessante, que Lamentações está antes, está depois de Jeremias, e Jeremias está depois de Isaías. Só que de Isaías para Jeremias tem 100 anos. 100 anos. Isaías profetizou 100 anos antes da queda de Jerusalém, da queda de Judá para a Babilônia. E é interessante que 100 anos antes, Isaías profetizou a queda. 100 anos antes, Isaías profetizou a humilhação. Mas 100 anos antes também, Isaías profetizou a restauração que Deus faria ao povo. Olha que coisa maravilhosa. Você conhece o texto, Isaías 41, verso 8 em diante, diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, e tu, ó Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E a palavra diz: aos que pelejarem contra ti, buscá-los-á, porém não os achará. Verso 13: porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Essa palavra foi dada pelo profeta Isaías, 100 anos antes, em 700 antes de Cristo, de 700 a 690 antes de Cristo. 100 anos antes, Deus levanta o profeta Isaías para dizer para o povo: sabe o quê? Vocês são escolhidos meus, mas sabe, se vocês não se arrependerem, se não se converterem dos seus maus caminhos, se vocês não alinharem a sua vida com a minha lei, eu vou permitir que se levante contra vocês uma nação poderosa e vai humilhar vocês. Se você ler até o 39, você vai ver isso. Mas o Senhor é tão maravilhoso que através da boca do profeta 100 anos antes, o Senhor já tinha dito para o povo: mas você, Jacó, é meu servo, filho de Abraão, meu amigo, eu te escolhi e te tirei de lugares longínquos. E saiba, povo amado, que você não precisa temer, porque eu sou contigo, eu te fortaleço. O Senhor disse para ele: eu te ajudo, eu te sustento. Quando Jeremias estava sentado
naquela ruína de degraus, daquele templo destruído, Jeremias estava olhando para trás e vendo tudo que Deus já tinha feito, mas ele também olhava para frente e via as promessas de Deus. E a promessa de Deus é que aquele povo era escolhido de Deus, que aquele povo, sim, ia sucumbir por causa do seu pecado, mas o Senhor ia o resgatar, o ajudar, o fortalecer, o sustentar. Então você olha para trás e vê o que Deus já fez, e você olha para frente e vê o que Deus tem prometido a teu respeito. E aí o que você vai fazendo? Você vai alimentando o coração. Porque essa palavra aqui, pastor, essa palavra ia para Israel, é para os descendentes de Abraão. É verdade. Só que Gálatas 4:29 diz assim: se sois de Cristo, sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Que promessa, pastor? Não tema, igreja amada, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, quando nós nos apoiamos no nosso judiciário, é fraca essa coluna. Quando nós nos apoiamos nos nossos políticos, é podre esse esteio. Quando nós nos apoiamos na saúde, não dá também. Quando nós nos apoiamos na segurança pública, não resolve também. Quando nós nos apoiamos no nosso recurso, no nosso dinheiro, não dá também. Na nossa força, na nossa inteligência, não dá também. Mas quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, ele vai sendo revigorado, fortalecido no poder do nosso Deus, e nós vamos seguindo, marchando em frente para o alvo que é Cristo Jesus. E é isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Alimente o seu coração, alimente o seu espírito com aquilo que Deus já fez. Pense consigo, Deus é estrategista. Se Ele já fez na sua vida, Ele tem propósito. E Ele que começou a boa obra é fiel para concluir. Se Ele te salvou, se Ele te escolheu, se Ele te livrou, Ele tem um propósito e Ele vai concluir esse propósito. Você pode se sentir fraco, você pode se sentir falho, você pode se sentir aquém do propósito de Deus, mas é Ele quem te fortalece, quem te ajuda, quem te sustenta, quem te capacita. Então, alimente-se com as promessas que Deus tem a seu respeito. Alimente-se com tudo aquilo que Deus já fez a seu respeito. E viva uma vida para a glória de Deus. Eu quero concluir essa palavra com os versos 22 e 23, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. O inimigo de nossas almas, ele é especialista a apontar para você, viu? Apontar para mim os nossos defeitos, as nossas falhas no caráter, as nossas quedas na caminhada da vida. Mas eu quero te trazer à memória algo muito precioso. As misericórdias do Senhor não têm fim. E ela se renova a toda manhã. E sabe, queridos, nós não somos consumidos por isso. Nós quem? Todos nós. Porque não há ninguém que mereça essa graça maravilhosa. Deus resolveu nos amar, nos escolheu. E o que Ele espera de nós é que nós caminhemos para a glória de seu nome. Vivamos confiados no seu poder, no seu amor, na sua palavra. Eu quero convidar você a fazer um hábito na sua vida. Alimentar o seu coração com aquilo que Deus já fez, com aquilo que Deus está prometendo a seu respeito. Porque mesmo que você esteja sentado nos degraus de uma grande ruína, cercado por morte e destruição, aquilo que Deus fez e tem prometido a seu respeito vai te alimentar e vai fazer de você um vencedor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Se o ministério de louvor puder louvar ao Senhor com essa canção, nós vamos receber a bênção e logo após estaremos louvando ao Senhor e assim estaremos despedidos. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é poderosa. Alimenta, Senhor, alimenta o Teu povo.
Senhor, no poder do Santo Espírito, no nome de Jesus, nós clamamos, Pai. Nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Não está na força do braço, no poder do dinheiro, nas instituições humanas, mas está em Ti, Senhor. Ô meu Senhor, alimenta-nos com a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Povo de Deus, nação santa, povo eleito, exclusivo, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e vos dê a santa e eterna paz que é em Cristo Jesus, hoje e eternamente. Amém e amém.